eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Vamos aprender um pouco a palavra do Senhor. E segundo a Bíblia, isso traz libertação. Segundo a Bíblia, a vida eterna vai aumentando. Vamos frutificando segundo a Bíblia, já falamos mais de 1000 vezes que o que vai valer para todos é a realidade do momento. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não muda. Então a realidade, nossa, eu estava desempregado, eu estava em casa, eu estou trabalhando, eu vou trabalhar. Não tem como ser diferente. Eu estou vivo, a prova que eu estou vivo é que eu estou respirando e estou aqui. Então a realidade, eu estou vivo e tem prova, eu estou aqui. Amém? Então o que o Senhor Jesus fala é a realidade. Ele fala quem eu era, minha posição antes. Quem eu sou, minha posição hoje. E para onde eu vou de acordo com essa colocação. Quem eu era, não vou para o céu. Quem eu sou, segundo ele, vou. É simples assim o Evangelho, amém? Hoje é uma data em que há muita movimentação nas reuniões, nos lugares que dizem ser cristãos. Muito movimento. Estão botando carro aqui, as peças teatrais, não é isso? Então se tornou o nascimento, dezembro, que criaram. Feliz Natal! Hoje, Feliz Páscoa! Sempre um espírito festivo, da carne. Amém? Mas a realidade é o que está na Bíblia, não o que o homem promove. Amém? Pessoas que nem já tem uns 2, 3 meses que não vai nem lá nas reuniões, essa data vão. Porque vai ter uma peça teatral, vai chamar a atenção, vai encher, vai ter muita comida. Funciona assim que eu presenciei. Amém? Só que a Bíblia diz outra coisa, que não é nada disso. O mundo espiritual chegou. E a Bíblia diz que o cristão anda por fé e não por vista. Amém? As pessoas que já saíram daqui, das reuniões daqui, se encontrarem, pergunte o porquê saiu. Pergunte. Para ver se vem a verdade. A verdade não suporto a verdade. E nem quero. É isso. Não tem outra, porque não é possível. Ninguém pode falar que não, porque ele é um mau caráter. Impossível. Impossível. Porque ele mente. Impossível. Impossível. Porque ele anda com 2 palavras. Impossível. Então é mentira. A verdade é não suportar uma verdade. A renúncia, que é cobrado na Bíblia. E a Bíblia diz que quem ama fala a verdade. Amém? Então, e aqui não adianta também, em nome de Jesus, não adianta, segundo a Bíblia, não é quem escuta, é quem pratica. Amém? Não é quem conhece a verdade, é quem pratica a verdade. Os salvos, porque o tempo está próximo. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos crer nisso, para a honra e glória do nosso Deus, que o Senhor tem que ser glorificado. A Bíblia diz assim, tem que ser. A Bíblia diz que antes, santificai a Cristo em vossos corações como Senhor. Não está escrito isso à toa. Por isso que a Bíblia diz um acréscimo, como Senhor.
Santifica de tal maneira que será revelado que Ele governa, que Ele é Senhor dos céus e da terra. Amém? Senhor de nossas vidas. Então, em nome de Jesus, esse capítulo 6 parece que nem está na palavra, e tantos outros nas cartas. Então, a Bíblia diz que, em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus significa que a inimizade acabou. Então, no aspecto legal, né, da nossa justificação, do perdão. Então, os nossos pecados foram perdoados. Perdoados. Daí por diante, vai ser revelado a paz com Deus, porque a inimizade acabou. Mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, aí no aspecto legal, a dívida foi paga. Amém? Mas a Bíblia diz que a dívida não poderia ser paga com ninguém da terra, porque todos pecadores. E a Bíblia diz que por causa das leis no Antigo Testamento, não tem remissão de pecado sem derramamento de sangue. O sangue tinha que ser derramado. E veio para ser derramado. Amém? Ele, em nome de Jesus, a Bíblia diz que ele tinha que ser contado como humano. Ele veio como humano. Amém? O humano andou aqui na terra para ser como nós. Lá vai um homem, um ser humano, para perdoar as ofensas de todos. Amém? É o que a Bíblia diz. E o Verbo se fez carne. É o que está escrito. Amém? Em Hebreus capítulo 2, vamos ler. Eu estou sem pressa. A Bíblia diz, e de ensinar, né? Então tem que ensinar. Em nome de Jesus. Hebreus 2, 9 diz, vemos, porém, coroado de glória e de honra, quem? Aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Por causa da paixão da morte. Amém? Para quê? Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Amém? Então tudo isso para ele provar a morte, não por alguns, por todos. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Amém? Por quê? Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amém? Louvado seja Deus. E Isaías 53, (53, 12) diz assim, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Isso é Jesus, que está esquecido em muitos lugares. Então, em nome de Jesus, por sua morte, nós tomamos pela fé, quando ele vai para a cruz para morrer, pela fé ele me levou. Amém? Pelo poder de Deus ele me levou lá.
Então fomos contados em Cristo como aqueles que morreram. Aqueles que morreram. Jesus morreu. Eu também. Amém? Nós lemos isso aqui. Jesus, se eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, pela fé, eu também morri lá na cruz com ele, amém? Em nome de Jesus. Então, no aspecto legal, a dívida foi paga. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Aí o falso, o mentiroso, os abomináveis, diz que essa palavra é para perdoar até os pecados que nós iríamos cometer depois. Não é dívida dos nossos antes, é o que todos aqueles vão pecar depois, já tudo resolvido. O aspecto legal resolve tudo. É mentira do inferno. Amém? É mentira. Em nome de Jesus. Então, e Deus faz essa obra espetacular. Deus fez essa obra em Cristo por nós. Eu aprendi isso. Por nós. Qual foi a nossa participação nisso? Nenhuma. Ele fez por nós. Mas os que foram justificados e recebeu essa obra pela graça, eles passam agora a se santificar. A santificação vai evidenciar que eu morri. Amém? Tem o aspecto agora moral. Quem foi perdoado vai viver o perdão. E o Espírito Santo, usando que um homem pecador terrível que era, para escrever um negócio desse só em comunhão com Deus. Amém? E ele diz assim, de modo nenhum permanecer no pecado? De modo nenhum. Que história é essa de a graça permite, te perdoa viver depois no pecado? É mentira. A graça não faz isso não. A graça é a presença de Deus. A graça é a presença do Espírito Santo. A graça é a presença do Jesus Santo. Como é que a graça de Deus vai permitir isso? A graça é o Evangelho, a graça é o poder dele. Amém? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E ele vai continuando a falar, o Espírito Santo, amém? Está aqui, quem conheceu o Paulo? Eu não, mas essa palavra está aqui. E teve alguém poderoso que fez com que ela fosse escrita e preservada para nós. Amém? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Preste atenção. Preste atenção. Eu não posso pedir às pessoas que já morreram, não tem como eu pedir a elas para fazerem mais nada para mim. Não tem. Eu não tenho como mais, aí vocês pensam aí na família, não tenho. Não tem como eu ter mais comunhão com alguém que morreu. É o que está na Bíblia. Se eu morri, eu não tenho mais comunhão com o velho homem. Amém? De modo nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados. Quem lembra aqui do sepultamento? Alguém lembra? Como é que é? Segundo a Bíblia, eu fui sepultado com ele. Amém? Para a gente entender melhor isso. Lembrou do caixão? Lembrou? Lembrou do caixão, botando no chão, tapando e acabou. Sepultamento. Meu enterro tem 18 anos que eu morri.
sepultado. Amém? Glória a Deus. Se não é melhor assim? Amém? Separar, dar o verdadeiro valor a cada palavra dessa. Não é ler assim, como um louco. Que é um louco quem lê de qualquer jeito isso aqui. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, amém? Batizados em quem? Não é batizado em Mário Luiz, não é batizado em denominação nenhuma, líder nenhum, em Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu lá. Amém? Glória a Deus. Na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele, pelo quê? Pelo batismo aonde? Na morte. Para quê? Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? É simples assim. Fomos sepultados aonde? Pelo batismo, na sua morte. Batismo. Batismo, eu lembro que eu deitei na piscina, mas batismo, o significado é mergulho, imergir, mergulhei. Jesus, quando morreu, eu mergulhei de corpo e alma na sua morte, morri plenamente, não sobrou nada, é mergulhar. E isso, o que nós estamos falando? É o que Deus vê que ocorreu com todos aqueles que diz que crê. Isso não é brincadeira. Eu vou ser julgado de acordo com essa revelação. Se eu creio em Jesus, eu mergulhei. Não tem como o julgamento ser diferente, porque o julgamento dele, segundo a Bíblia, é segundo a verdade. Amém? Amém ou não amém? Para quê? Eu mergulhei para quê? Ocorreu isso para quê? Para que, como Cristo, olha a semelhança, para quê? Quem quer que Cristo ressuscitou? Qual é a igreja que na terra, e as pessoas estão dentro da igreja, que vai falar que é mentira? Ninguém. Todo mundo que está dentro da igreja vai falar que ele ressuscitou. Mas teve um propósito. Para quê? Como Cristo ressuscitou dos mortos, essa é a comparação. Pela glória do Pai, amém, irmão? Ele ressuscitou dos mortos, é bem explícito aqui, pela glória do Pai, o poder do Pai tirando ele de lá, amém? Assim andemos nós também em novidade de vida, por causa da glória do Pai em nós, por causa da glória do Pai em nós, amém? Então, em nome de Jesus, aí, assim para quê? Pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida, porque a velha vida acabou. Agora é novidade, algo novo, não habitual, que não tem nessa terra. É tudo novo, e tudo se fez novo. Novidade no mundo não tem. Amém? É o que? Da nossa justificação. Esse é o aspecto moral e espiritual. Uma nova posição a igreja se encontra. Essa é a posição que Deus vê dos santos. Amém? Daqueles que vão ser salvos, em nome de Jesus. Então, a chave para viver a santificação que é revelada aqui é a morte na cruz. A santificação não tem, se não houver a santificação naqueles que dizem ser cristãos, se não for evidenciada a santificação, pode esquecer a esperança. A esperança de quê? Viver a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? E ele não ressuscitou? Pela glória do Pai. Aí em Romanos capítulo 1, amém, irmão? Estamos falando da gente, de Jesus, que é impossível falar de Jesus, e nós morremos também com Ele e ressuscitamos com Ele, amém? Em Romanos capítulo 1, versículo 4,
esse Jesus, declarado Filho de Deus em poder. Amém? Foi declarado Filho de Deus em poder. Ninguém pode dizer que é Filho de Deus se não for evidenciado o poder. Declarado Filho em poder. Amém? Declarado Filho de Deus em poder. Qual o modelo? Segundo o padrão, segundo o Espírito de santificação. Quando foi revelado isso? Pela ressurreição dos mortos. Amém? Pela ressurreição dos mortos. Quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Agora, esse declarado Filho de Deus em poder, acreditem, veio para o que era seus e os seus o não receberam, mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É o mesmo poder, é a mesma autoridade. O mundo espiritual, Deus disse, olha só o que Ele nos concedeu. Olha que bênção de nós sermos chamados filhos de Deus, igual Jesus. Porque a vida que Ele conquistou, Deus na cruz em Cristo trabalhou por nós, sem nós. Agora, e através do Filho, agora o Filho ressuscitou. Segundo a Bíblia, subiu para cumprir tudo em todos. Agora a vida que Ele conquistou para nós, é a santificação, é Deus trabalhando em nós, pelo Espírito, nos dando essa vida. É trabalhando em nós, agora é interno. Na cruz, perdoados. Agora, andando junto, dia a dia, dentro de nós, fazendo a obra em nós, porque se cada parte operar de uma forma justa, o corpo cresce. Para templo santo do Deus vivo. Isso é o que está na Bíblia. Essas palavras que estão ignorando, mas elas estão aqui. Amém? Para nós vivermos. Então, todos quantos receberam, foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós fomos vivificados, estávamos mortos, fomos vivificados. Declarados filhos, é o mesmo poder. E a Bíblia diz que as coisas vão acontecendo por causa do poder que opera em vós. E a Bíblia diz que o evangelho que eu recebi é o poder de Deus na minha vida. Depois que eu recebo o poder de Deus, porque isso que a Bíblia não tem problema nenhum, se eu me enquadrar nessa posição que ele diz que eu estou, se eu me enquadrar, não tem problema a Bíblia falar assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem problema. Não tem problema nenhum para uma alma salva receber. E os seus mandamentos não são pesados. Claro que não. Não tem problema nenhum. Nenhum. Não tem peso. Porque já está sobre suas vidas o jugo suave e leve. Amém, irmão? Amém ou não amém? Então, a ordem do Espírito Santo, justificado, vamos agora partir para a santificação, crescer na graça e no conhecimento. Sem isso, se em vós, prestou atenção que o Espírito é o mesmo, se em vós estiverdes estas coisas, e em vós for crescendo, nunca vocês vão ser ociosos. E é só assim que vai ser dado o direito de entrar na eternidade. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Por isso que como criança recém-nascida, fui perdoado, nasci de novo. Desejar ardentemente o leite espiritual, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse tem que ser o nosso desejo. Senão não tem salvação. Não tem. A Bíblia diz que muitos
vão tentar entrar, mas não vão conseguir, e chamando ele de Senhor. Está escrito isso na Bíblia e parece que não está. Emissoras de rádio evangélica e tudo falando, feliz Páscoa, como se espírito festivo, como se não precisasse mais de nada. Mas a Bíblia afirma que estamos precisando. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, declarados filhos de Deus em poder, não recebemos o espírito de covardia, mas é o espírito de poder, que não tem medo mais de nada. Amém, irmão? Então, em nome de fomos batizados com ele, mergulhados na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, também nós, a posição que nós nos encontramos, ele ressuscitou para eu, na mesma semelhança, morri na mesma semelhança, e ressuscitei para andar em novidade de vida, revelando a salvação, revelando o amor dele, a virtude dele, revelando a transformação que ele faz. A graça não permite ninguém ficar na ociosidade, a graça anima a alma a viver para Deus. Mortos para o pecado, sim, mas e agora? Vivos para Deus. Quanto a morrer, morreu uma vez para o pecado, a morte não tem mais domínio sobre ele. Mas quanto a viver? Vive para Deus. Assim também vós, mortos consideráveis, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Só vive para Deus quem morreu para o pecado, quem foi para a cruz. Pô, não consigo, pastor, não consigo viver para Deus, não consigo obedecer, não consigo revelar a santidade dele, o amor dele, não consigo. A resposta bíblica é que você não morreu com ele na cruz. Você não recebeu a mensagem como deveria. O amor dele na cruz não te constrangeu, não mexeu contigo. Mas segundo a Bíblia, um pecador disse assim, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, é o julgamento correto, adequado, que está sendo revelado na Bíblia. Julgando nós assim, que é um amor incrível por mim. Julgando nós assim, se um morreu por todos, logo, né, alguns não, logo todos morreram. E a vida que vive agora, aqui na carne, vive para a glória desse Senhor. Amém, irmão? É Ele que tem falado conosco. Amém? Morremos com Ele aonde? Na cruz. Essa é a verdade da Bíblia. Ressuscitamos, saímos do túmulo. Eu fui sepultado. Não é a bagunça que estão fazendo com batismo, não. Batizando porque faz 3, 4 cultos, já batiza. Não, é uma semelhança. Eu tenho que ver se a pessoa morreu, foi sepultada com ele. Porque se não for, vai só envergonhar o Evangelho. Está repreendido em nome de Jesus. Fui sepultado e ressuscitei para andar em novidade de vida, e o pecado não tem mais domínio sobre vós. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é a presença dele, salvando, protegendo, dando escape, fortalecendo, dando a vida para vencer. Qual é a vitória que vence o mundo? Vence. Quem vence é um vencedor. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, porque a nossa fé eu recebi depois que eu recebi o Evangelho e mergulhei com ele no batismo, na morte dele, e foi para o túmulo, sofreu tudo aquilo, foi para o túmulo e morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ressuscitou, e não morre mais, o pecado não tem mais domínio. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.